Eu sou o professor Luiz Guilherme. Nesse vídeo, eu vou resolver a seguinte questão. O método da bissecção é um algoritmo usado para encontrar aproximações das raízes de uma equação. Começa-se com o intervalo AB, que contém uma raiz, e, em cada passo do algoritmo, reduz-se o intervalo pela metade, usando-se um teorema para determinar se a raiz está à esquerda ou à direita do ponto médio do intervalo anterior. Ou seja, após o passo 1, obtém-se o intervalo de comprimento b menos a sobre 2. Após o passo 2, obtém-se o intervalo de comprimento b menos a sobre 4. E após o passo n, obtém-se o intervalo de comprimento b menos a sobre 2n. Esse processo continua até que o intervalo obtido tenha comprimento menor que o erro máximo desejado para a aproximação. Para aplicar esse método no intervalo de 1 a 5, quantos passos serão necessários para obter-se o intervalo de comprimento menor do que 10 elevado a menos 3? 9, 10, 11, 12 ou 13? Eu quero que b menos a sobre 2 elevado a n seja menor do que 10 elevado a menos 3. Só que quem é B e quem é A? Olha só, o intervalo AB, no caso do exercício, é o intervalo de 1 até 5. Então, posso falar que A é igual a 1 e que B é igual a 5. Então, substituindo aqui, eu tenho que 5 menos 1 sobre 2 elevado a n, lembrando que n é o número do passo que será dado, é menor do que 10 elevado a menos 3. Eu sei que 5 menos 1 é igual a 4. Então, eu teria aqui, ó, 4 sobre 2 elevado a n é menor do que 10 elevado a menos 3. Agora, 4 é a mesma coisa do que 2 ao quadrado. Então, vou escrever que 2 elevado a 2 sobre 2 elevado a n é menor do que, e aí eu vou trabalhar em uma propriedade de potenciação. Ela me diz o seguinte, ó, que a elevado a menos n é o mesmo que 1 sobre a elevado a n. Isso aqui é uma propriedade de potenciação. Então, 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao cubo. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho uma fração menor do que outra fração. Quando eu tenho um caso desse aqui, ó, A sobre B menor do que C sobre D, se eu inverto as frações aqui, vai mudar o sentido da minha desigualdade. Olha só, isto implica que B sobre A é maior do que D sobre C. Veja só, A sobre B, o inverso dessa fração é B sobre A. C sobre D, o inverso dessa fração é D sobre C. O que ocorreu? Aqui eu mudei o sentido da minha desigualdade. Era menor, ficou maior. Por quê? Porque eu vou aplicar isto nessas frações aqui, ó. 2 elevado a 2 sobre 2 elevado a n. É a mesma coisa que 2 elevado a n sobre 2 ao quadrado, né? O inverso disso é a mesma coisa que 2 elevado a n sobre 2 ao quadrado, é maior do que o inverso de 1 sobre 10 ao cubo, que é 10 elevado ao cubo sobre 1. Então, eu inverti as minhas frações e inverti o sentido da minha desigualdade. Eu tenho que 2 elevado a n sobre 2 ao quadrado é o mesmo que 2 elevado a n menos 2. Isso será maior do que 10 ao cubo. Agora, olha só, 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000. Então, 2 elevado a n menos 2 deve ser maior do que 1000. Eu preciso achar o valor de n, né, a potência de base 2, qual o valor de n que vai me gerar essa potência, que eu tenha um número maior do que 1000. Só que eu quero um menor número, que é a potência de 2, que seja maior do que 1000. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um quadrinho com todas as potências de 2 até chegar
no valor que eu quero, ó, começando com 2 elevado a zero, que é 1, e fazendo até chegar no valor que eu quero. Eu tenho aqui que 2 elevado à décima é 1024, é uma potência de base 2 que ultrapassa, né, os 1000. Então, eu posso igualar o 2 elevado a n menos 2 com 1024. Por quê? 1024 é maior do que 1000. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma igualdade. Eu vou dizer que 2 elevado a n menos 2 é igual a 1024. Escrevo 1024 como uma potência de base 2. Então, teria aqui que 2 elevado a n menos 2 é igual a 2 elevado a 10. E aí, como minha base aqui é 2 e a minha base é 2, eu posso igualar os expoentes. Então, como consequência, eu tenho que n menos 2 é igual a 10. Somando 2 em ambos os lados dessa equação, eu terei que n é igual a 10 mais 2, que me diz que n é igual a 12. Então, vou precisar de 12 passos para ter um intervalo menor do que 10 elevado a menos 3. Agora, é só voltar lá no enunciado e marcar a alternativa correta. E ela está aqui, ó, alternativa D, 12.